Olá pessoal, boa tarde! Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como pintar folhas na pintura em tecido. Essas folhas que eu vou ensinar vocês podem usar em vários elementos, em frutas, em flores, fica muito bonito também. É uma folhinha básica, porém ela dá um toque bem especial para nossa pintura. Para fazer essas folhas, eu separei algumas cores para vocês. Então a gente vai utilizar o verde maçã, o verde oliva, o sépia e o branco. Com essas 4 cores a gente consegue fazer folhas bem bonitas. Então vamos lá? Eu também separei, pessoal, o diluente para tinta de tecido da Acrylex. Não sei se vocês já escutaram falar em folhas negativas. Elas ficam muito bonitas na nossa pintura. É muito simples de fazer e eu também vou mostrar para vocês hoje. Eu já deixei preparada, né, uma flor, fiz uma rosinha aqui para mostrar para vocês a sobreposição. Mas dá para vocês utilizarem essas folhas com várias flores, viu? Não necessariamente só com a rosa. Eu costumo deixar as tintas na própria tampinha na hora de fazer as folhas, então já dispenso o uso de um godê, né? Bom, para isso, gente, eu vou utilizar um pincel lixado da Ceramic. Esse é o pincel número 12, da linha 917. Eu também coloquei aqui no canal um vídeo ensinando passo a passo de como vocês podem preparar o pincel e deixar ele com esse acabamento já lixado para pintura em tecido. Então é só vocês acessarem no nosso canal que também tem o vídeo. Vou deixar na descrição o link do vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Para pintar essas folhas, gente, nós vamos utilizar primeiro o verde oliva e o verde maçã. Então a gente vai começar preenchendo a folhinha em toda a base com o verde oliva. Vocês vão reparar que nas minhas pinturas eu não utilizo muita tinta. Eu gosto de uma pintura mais leve, eu acho que dá um acabamento muito mais limpo. Então espalha bem esse verde em toda a base da folha. Então para a pontinha da folha a gente vai utilizar o verde maçã. Então preenche com todo o verde maçã. E aí, quando uma tinta encontra com a outra, o que a gente faz? É hora de vocês fundirem as cores. A gente vai fazer então um movimento circular, ó, um movimento de bolinha para fundir uma cor na outra. Então, pessoal, geralmente é nessa hora que a gente acaba pecando e colocando excesso de tinta, e aí as minhas alunas falam: Carla, e agora? Misturei, virou tudo uma coisa só. Isso acontece se a gente coloca muita tinta. Então, para evitar, vai colocando de pouquinho em pouquinho, que aí a gente não vai ter esse problema. Agora, pessoal, começa a hora de sombrear. Então, para isso, a gente vai deixar um paninho à mão, ó, deixei o meu paninho separado. Toda a parte verde oliva a gente vai sombrear com sépia e toda a parte verde maçã a gente vai sombrear com branco. Então vamos começar de baixo para cima. Começando com o sépia, a gente pega a tinta, ó, virei, tirei o excesso no meu paninho, com a tinta só de um lado do pincel, sempre para fora. Coloco essa tinta e puxo ela para dentro, tá vendo? Fazendo como se fosse uma vírgula. Desmancho. Novamente. Pego a tinta, virei, tirei o excesso no paninho, com a tinta só de um lado do pincel, posiciono ela para fora e faço essa vírgula. E aí, esfuma para dentro. Vamos repetir do outro lado? Pega a tinta, vira, tira o excesso no paninho, ó, tinta para fora sempre, faço essa vírgula, esfumo para dentro. Então agora é a hora de sombrear o nosso verde maçã. Vamos utilizar o branco. Então com a tinta branca, vou repetir o mesmo processo. Tinta de um lado só do pincel, tira o excesso, tinta posicionada para fora, olha a vírgula. E a gente já vai dando forma para nossa folhinha, olha que graça. Do outro lado, ó, tinta para fora. E a gente pode repetir isso até a ponta da folha, ó. Mais uma vez. Carla, preciso obedecer exatamente essa ordem?
Não. Eu posso, por exemplo, utilizar o branco que sobrou no pincel e voltar fazendo alguns detalhes, olha. Fica muito bonito. E aquele veinho da folha? Vocês podem fazer tanto com pincel filete, como com o próprio pincel que vocês já estão utilizando, que é o que eu vou fazer. Então, vou pegar um pouquinho de sépia, tirar o excesso aqui no meu paninho, e aí eu volto fazendo o veinho da folha. E pronto, a gente já tem uma folhinha. Vamos repetir o processo? Só que agora a gente tem um desafio. Por quê? Observem que essa folha está por baixo dessa, certo? Tudo que tem sombra, pessoal, tudo que está por baixo tem sombra. Então, toda vez que a gente quiser representar profundidade, a gente vai querer escurecer. Sempre que a gente quiser dar relevo, a gente vai clarear. Se essa folha está por cima dessa, ela precisa estar mais clara, porque ela tem mais incidência de luz. Na dúvida, o que a gente pode fazer? Vocês podem fazer um pequeno teste com a própria mãozinha de vocês em casa. Então, se eu coloco uma mãozinha sobre a outra, a gente não vai fazer uma sombra? Então, vocês já sabem qual que é a folhinha que precisa ficar mais escura e qual que precisa ficar mais clara. Se essa está em cima dessa, essa vai estar mais clara, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar um pouquinho de verde oliva na base. Mas quase toda a folha, né? A gente vai colocar mais verde maçã, porque ela está sobre a outra folha, certo? Então, aqui com verde maçã já vou preenchendo, olha. Isso serve para todas as folhinhas que vocês forem fazer. E as flores também. Aí vocês já sabem qual que fica por cima é mais clara. A que fica por baixo um pouquinho mais escura, certo? Então, preenchi. Agora, vou sombrear. Lembra que a parte de verde oliva a gente sombreou com sépia? Então, vamos lá. Um pouquinho de sépia. Paninho na mão sempre. Tira o excesso. Ó, e venho com sépia fazendo uma vírgula. De novo. Tira o excesso. Ó, novamente. Tinta sempre posicionada para fora. Se vocês lembrarem disso, a chance de errar é bem menor. Então, peguei a tinta, olha, viro, tiro o excesso. A tinta eu sempre posiciono para fora. E do outro lado, para fora também. Então, ó, vamos lá. E vai acompanhando e fazendo essa vírgula. E aí, esfuma. Novamente, pego a tinta, tiro o excesso. Tinta posicionada para fora. Ó, faço essa vírgula. Sombreio. E aí a gente vai repetir esse processo por toda a folha. De novo. E agora do outro lado. E agora, ficou toda a folha bem clarinha. Posso dar um acabamento? Pode. Como que a gente faz isso? Vocês vão pegar um pouquinho de verde oliva. Ó, pego um pouquinho do verde oliva, tiro o excesso no paninho. Então, a sujeirinha que ficou no pincel, eu volto reforçando entre uma vírgulazinha e outra. Olha que bonito que fica o efeito. A gente faz um acabamento de sombra entre uma vírgulazinha e outra. Ó, tiro o excesso. Então, repara que eu sempre uso pouca tinta, aquela sujeirinha do pincel, pra gente dar um acabamento. E aí você tem uma pintura bem limpa. E aí, o que está faltando na nossa folha? O veio, que eu vou fazer com sépia, assim como a gente fez na folhinha de baixo, certo? Só fazer um veinho. Tá pronta mais uma folhinha. Próxima. Essa daqui está sobre esta. Então, mesma coisa da folhinha anterior, ela vai ter mais incidência de luz, a gente vai fazer ela mais clara, combinado? Então, a base, vou passar o verde oliva. Toda a base, a gente escurece com esse verdinho oliva, estica bem a tinta, ó, sem medo de esticar a tinta, mantém o paninho bem firme na tábua, né? Então, para isso, prepara ele antes com uma cola permanente, prepara a tábua para colocar o paninho, ele vai ficar bem firme. E aí eu vou preencher o restante com verde maçã.
certo? Preenche, estica bem a tinta. Encontrei uma cor com a outra. O que que eu faço, Carla, para não manchar? Movimento circular, ó. Movimento de bolinha. Fundir uma cor na outra. Base tá pronta, hora de sombrear. Então, vamos começar com o sépia novamente, ó. Pego a tinta de um lado, tiro o excesso no paninho, posiciono a tinta para fora e contorno, fazendo um movimento de vírgula. E aí esfumo para dentro. Novamente. Repara que quando a gente faz essa base, a própria base já vai fazendo as nuances de cores entre uma vírgulazinha e outra. Então já vai deixando a nossa folha pronta. É muito importante fazer uma boa base antes de sombrear, que a pintura fica muito bonita. Ó, do outro lado. E aqui eu vou deixar esse espaço e esse daqui para sombrear de branco. Por quê? Essa folha está sobre essa, certo? Se ela está sobre, esse pedacinho vai ser mais claro e essa folhinha de baixo mais escura. Então, vamos lá. Peguei o branco com o lado do pincel, tiro o excesso no meu paninho e olha o sombreado mais claro. E aí, esfumo para dentro. Novamente. Lembra sempre, pessoal, de tirar o excesso. Eu sei que é um passo repetitivo, mas é muito importante. Se a gente pega a tinta e já deposita direto no pano, vai ficar uma pintura carregada. Então, sempre, olha, tirando o excesso para a tinta ficar só de um lado do pincel. Esfuma. E aí só falta a pontinha da folha agora. Ó, pontinha. Do outro lado. E aí, o veinho de sépia para finalizar. Mais uma folhinha pronta. Vou puxar um pouquinho as tintas para cá, tá? Para vocês conseguirem ver melhor. Então, essa folha lembra muito a primeira que nós fizemos juntos. Se ela está por baixo desta daqui, ela vai ser mais escura. Então, pode passar mais ou menos até a metade verde oliva. E aí, só a pontinha a gente vai deixar verde maçã, tá bom? Então, vamos preencher todo esse espaço com verde oliva. Preenche bem, esticando sempre muito bem a tinta, tá bom? E aí, a pontinha, vamos passar o verde maçã. Também preenchendo bem. E agora, encontrou uma tinta com a outra, o que a gente faz? Um movimento circular, olha, para fundir uma cor na outra. Tá pronta a nossa base. Então, vamos sombrear. Sépia, só de um lado do pincel. Ó, vírgula para dentro. Sombreia. Aqui, inclusive, dá pra gente puxar mais uma, olha. Do outro lado. Novamente. E do outro lado de novo, ó. E agora, pontinha, vamos sombrear com branco. Essas folhas, pessoal, elas trazem um charme muito grande para as nossas pinturas. É engraçado, vejo algumas vezes que algumas artesãs, elas se preocupam muito com as flores e esquecem de trabalhar bem as folhas. E as folhas, elas são tão protagonistas quanto as flores nas nossas pinturas. Então, reservem um tempinho para praticar a pintura de folhas, que vai valorizar muito a pintura de vocês. Então, ó, de novo, vou pegar um pouquinho de tinta, a mesma coisa que eu fiz com o verde oliva ali no início, ó. Pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso, aquela sujeirinha que ficou do pincel, eu volto, dando só um pontinho de luz em alguns pontos. E aí, faltou o quê? Aquele veinho em sépia. Então, vamos lá, pega a tinta, tirei o excesso. E olha que bonito.
Aí eu pergunto pra vocês, tá pronto? Tá pronto. A gente pode deixar as folhas assim. Mas e se a gente quiser dar um plus na nossa pintura? O que a gente pode fazer? Existe uma técnica, pessoal, chamada folhas negativas. As folhas negativas são aquelas folhinhas que ficam lá no fundo, parece que elas estão desaparecendo, sabe? Então, pra gente fazer isso, eu peguei aqui um godê, vou colocar um pouquinho de diluente para tinta de tecido da Acrylex. Então, vou colocar um pouquinho desse diluente no meu godê. E aí, com um pincel de cerdas macias, aqui eu peguei o pincel 10 da série 121S da Ceramic. Ele tem uma cerda bem macia, então é perfeito pra gente fazer essas folhinhas negativas. Eu vou pegar um pouquinho de verde oliva, ó, e vou misturar nesse diluente. Opa! Ó, vamos lá, faz essa misturinha de diluente. Vira uma gosma, né? Mas é isso mesmo que a gente precisa. Essa tinta bem diluída. Então, pessoal, usando só essa misturinha de diluente e verde oliva, a gente vai desenhar algumas folhinhas como se elas estivessem sumindo lá no fundo, partindo desse mesmo princípio das vírgulas. Então, o que eu fiz? Ó, vamos fazer um risquinho, que é o veio da nossa folha, certo? E aí a gente vai fazendo essas vírgulas, ó, de um lado, do outro. Ó, que bonito. De novo, de um lado, do outro, dando sempre um espaço entre uma vírgulazinha e outra, para aparecer realmente o fundo, olha. Então, o que vai separar é a cor do próprio fundo que a gente já havia feito. De um lado, só essa misturinha de diluente com verde oliva. E do outro. Repara que eu sempre deixo um espaço entre uma vírgulazinha e outra. Vamos fazer de novo? Ó, aqui em cima. Faço primeiro esse veio da folha. E aí, de um lado, uma vírgula. Esfumo. Ó, vou fazer uma pontinha nessa daqui. Do outro, esfumo. Vamos lá, embaixo. Dou um espaço entre uma vírgula e outra. Esfumo. Do outro lado. Esfumo. E aí, pra finalizar, ó, um último. E do lado direito também. Olha que bacana que fica a nossa composição se a gente faz essas folhas negativas. E aí, vocês podem ainda colocar com essa misturinha de diluente alguns galhinhos, ó. Então, a gente pode puxar uns galhos. Ou então, posso colocar uns raminhos, ó, com uma folhinha na ponta. Tudo isso valoriza a nossa pintura, pessoal. Aqui eu também, ó, vou puxar um galinho e fazer uma folhinha só na ponta. E aí, a gente já tem uma composição de folhas para qualquer tipo de flor na pintura em tecido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui nesse mesmo vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Também vou deixar os links para as nossas redes sociais. A gente tem uma página bem bacana no Facebook, onde a gente compartilha bastante informação. E sigam a gente no Instagram também. Se vocês tiverem dúvidas, é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder cada uma delas. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!